Bom dia a todos. Ontem nós vimos a questão do preenchimento da DAIR, né? É bem trabalhoso. E hoje nós vamos ver o preenchimento da DPR, que particularmente é a parte mais chata de se levantar os dados para preenchimento dela. Qualquer dado errado que você cadastre aqui, ele vai gerar uma série de irregularidades que impedem a transmissão de dados. Qual que é o primeiro passo? Saiu fora aqui. Qual que é o primeiro passo que nós temos que analisar antes de começar a encaminhar a DPR? A primeira coisa que precisamos é ter conhecimento dos percentuais que a nossa lei exige de repasse. A soma desses percentuais de patronal, de descontos do servidor e a soma junto a eles dos aportes é o que nos vai trazer o resultado final da DPR. Então, a soma desses 3 percentuais, vamos supor que se fosse 2% o aporte, fosse 11% do servidor e fosse 10% do patronal. Toda essa soma é o valor que a DPR vai calcular no final dela, se a contribuição está de acordo com a legislação ou não. Então, o primeiro passo é conhecer a legislação de vocês. Qualquer mudança que exista na legislação deve ser informado o mais breve possível para o Ministério. Por exemplo, vocês aprovaram uma lei através de um cálculo atuarial novo que alterou as alíquotas. Se você não informar essa legislação nova para o Ministério vai efetuar o cálculo de acordo com as alíquotas antigas, tá? Então, nós vamos, inclusive, hoje trabalhar, mostrar para vocês que tipo de relatório tem que ter em mãos para ser mais fácil. Não ficar procurando tanto os relatórios contábeis quanto os relatórios da Folha para preenchimento desses dados. E ela é feita, o preenchimento com a seguinte estrutura. Primeiro, eu tenho que informar todas as bases de cálculo. Na segunda página, eu tenho que informar os recolhimentos. Então, o sistema vai efetuar essa computação entre a base de cálculo, a alíquota informada na lei e o valor recolhido. Então, automaticamente, esse valor recolhido tem que ser igual ao percentual estabelecido na lei de vocês. Tá? Então, para que serve isso? São dados que vão gerar informações, que vão gerar conhecimentos para a tomada de decisão e ações. Tá? O relatório comprovante emitido pelo sistema, ele traz para vocês, primeiro que eu esqueci de comentar que ele é bimestral. Tá? Então, ele tem, na primeira fase do relatório, base de cálculo relativa às folhas de pagamento de responsabilidade do ente federativo. Muito cuidado aqui também, que vocês têm que informar todos os entes que fazem parte do fundo. Quando é um lugar pequeno, prefeitura e câmara. Mas se existir autarquias, tem que informar as bases de cálculo e os recolhimentos de todos os entes que participam do fundo. Existe uma dificuldade muito grande, isso quem atua lá no fundo sabe, entre receber a documentação dos entes para configuração disso aqui. Então, você tem que estar implorando lá para repassar um resumo da folha, implorando para repassar os comprovantes de depósito e, enfim, outros documentos. Né? Com esta base de cálculo, de acordo com a aplicação da lei de vocês, em lugar nenhum aqui consta o percentual que é a lei de vocês. Tá? Com base nisso aqui, você vai informar as contribuições previdenciárias que foram efetuadas com base nesses recolhimentos, tá? Para os 2 meses, nesse caso, julho e agosto, tá? Esta contribuição, ela tem que ser exatamente os percentuais estabelecidos lá na lei. Então, eu tenho que separar do ente relativo aos servidores civis, do ente relativo aos pensionistas, dos servidores ativos
e dos pensionistas civis, inativos e pensionistas civis. Na parte 3, eu tenho que informar os pagamentos diretos deduzidos das contribuições. E aqui é o que está acontecendo, erros no preenchimento. A primeira coisa que vocês têm que analisar lá no município de vocês, como que é feita essa contribuição para o Fundo de Previdência quando tange a salário família, salário maternidade e auxílio doença. Tem duas formas de se efetuar isso. A primeira forma é através de compensação. Então a pessoa não sai da folha da prefeitura, continua lá na folha de pagamento da prefeitura e é abatido os valores do que você tem para repassar para o fundo. Só que na informativa da DPR, tem muita gente que está colocando o seguinte, depois a gente vai ver lá dentro do sistema. Colocando da seguinte forma: o valor total que o município ou a Câmara deveria de passar, né, não coloca que ela pagou por lá os auxílios e licenças, né, auxílio maternidade, auxílio doença, e depois, lá na frente, coloca como se o fundo tivesse pago. Mas tem que ver se realmente é essa situação de ter a compensação. Eu teria que lançar o valor bruto, quais que foram as deduções e o valor líquido repassado pelo município. Por que eu digo isso para vocês? Porque geralmente você vai efetuar um lançamento da seguinte forma: lançamento de receita lá na contabilidade pelo valor total que a prefeitura deve, correto? Então, se eu não diminuir esses valores aqui no mesmo dia, não vai fechar com o valor da contribuição aqui informada no DPR. E tem a outra situação que, quando o servidor tem uma licença maternidade, um auxílio doença, ele não fica na folha da prefeitura. Ele vai lá para a folha do fundo. Então, desliga ele da folha da prefeitura e daí vai para o fundo. Então, com isso, o município vai estar repassando o valor total do que ele deve. Vocês vão perguntar assim para mim, particularmente, qual que é a melhor opção? Eu penso que a melhor opção para evitar trabalho é a primeira. A primeira opção, para você não ter que desligar o servidor da folha da prefeitura, criar um cadastro lá no fundo, essa pessoa ficar recebendo lá no fundo, daí quando terminar a licença voltar para a prefeitura, reativar cadastro na prefeitura. Então, eu acho a compensação a melhor forma e o que facilita para vocês controlar o seguinte: os pagamentos que saem do fundo para a folha de pagamento são única e exclusivamente de aposentados e pensionistas. Eu não tenho ninguém que está em auxílio doença, ninguém em auxílio maternidade na folha do fundo. Então é feita a compensação desta maneira. Eles vão perguntar assim para mim, mas e esse salário família, esse auxílio maternidade, se é descontado lá na prefeitura, vai ser empenhado lá na prefeitura? Não. Na prefeitura é um pagamento extra, uma situação extra-orçamentária que não é dinheiro da prefeitura. Vem isso descontado e se empenha lá em auxílio doença e licença maternidade dentro do fundo de previdência. Tá? Mas tem que ficar evidenciado isso para não dar diferença aqui nesses recolhimentos. Tá? Então nós temos o total das contribuições que foram repassadas, né? E este valor aqui embaixo, com as deduções, tem que fechar exatamente o valor que foi depositado no extrato bancário do fundo. Então, soma, por exemplo, se for Câmara e Prefeitura, soma a contribuição dos dois, vai ter que fechar neste valor aqui, tá? No demonstrativo previdenciário, então nós temos as alíquotas, né, e o início da vigência, quais que são os índices de cálculo utilizados, e aqui eu vou distribuir isso em relação doente em relação aos ativos,
da contribuição dos servidores ativos, da contribuição dos inativos e da contribuição dos pensionistas civis.